um dia eu acordei um pouco triste. Situações da vida. E aí o senhor fazia alguns devocionais. E aquele dia eu abri o meu celular e o senhor estava fazendo um devocional. E parece que o senhor estava pregando para mim. Foi um momento tão especial que eu precisava ouvir aquela palavra. Eu disse, vai ter a oportunidade de um dia eu dizer isso ao pastor Carlos Maia. Porque aquele dia eu precisava ouvir uma palavra de Deus. E o senhor, lá de Goiânia, acho que da sacada do seu apartamento, estava ministrando uma palavra. E veio em direção ao meu coração. E Deus falou muito comigo naquele dia. E eu recebi aquela palavra, me alegrei e fiquei feliz porque Deus tem as suas formas de trabalhar. E hoje eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela obra que você faz ali naquela linda cidade. E hoje vai nos abençoar. Eu queria que mais uma vez você aplaudisse ao Senhor, recebendo esse homem de Deus. Glória a Deus. Gente, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder voltar de novo nessa igreja abençoada, estar com vocês aqui. Eu quero convidar, aproveitar que eles estão em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Marcos. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 38. Enquanto você procura, eu agradeço a Deus pela oportunidade de voltar a essa terra abençoada, de estar com vocês aqui de novo. Deus abençoe pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila. Deus abençoe eles muito. Ao pastor Eduardo, que eu falei com ele hoje, um grande abraço. Pastor Eduardo, eu amo a sua vida, obrigado mais uma vez. E rever esse santo homem de Deus, pastor Márcio, pastor Washington, Deus abençoe vocês muito. Continue dando muita saúde, muita paz e muita prosperidade para vocês também. Muito obrigado e transmito o nosso abraço de Goiânia ao pastor Eduardo e toda a igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe. Marcos capítulo 6, versículo 38. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E ele disse-lhes, quantos pães vos tendes? Ide e vê. E quando eles souberam, disseram, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2. Pode assentar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Pode aplaudir o nome de Jesus, a honra é dele, a glória é dele. Queridos, esse texto na Bíblia Sagrada é um texto muito conhecido. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui já ouviu acerca desse texto, já leu, já deve ter pregado, escutado alguma mensagem referente à multiplicação, essa multiplicação de pães e peixes, esse milagre que é realizado por Jesus Cristo. Jesus, ele fez 35 milagres. Dos seus 35 milagres, 23 milagres foi sobre cura. 9 milagres demonstrando o poder dele sobre a natureza. E 3 milagres foi sobre ressurreição. Dos 35, João vai dizer que ele fez, muito, muito mais. Mas pena que não pôde não teve como colocar na Bíblia. Mas Jesus fez muito mais. Mas esse milagre aqui, eu costumo dizer, pastor Márcio, pastor Washington, que isso aqui é uma aula de faculdade para todas as idades e de todos os alunos. Esse milagre aqui específico é um milagre que ele vai nos ensinar muito sobre a vida. É um milagre que vai nos ensinar muito sobre família. É um milagre que vai falar muito sobre finanças. É um milagre que vai nos falar o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Vamos, por exemplo, vamos tentar entender alguma coisa aqui. Por exemplo, o texto vai dizer que no final do milagre vai sobrar 12 cestos cheios de pães. 12. Há uma figuração na Bíblia profética para o número 12.
Repare que não sobrou 11, não sobrou 13, sobraram 12. A Bíblia, ela vai nos mostrar sobre isso. Por exemplo, o número 12 na Bíblia fala da amplitude de Deus, da plenitude de Deus, da concretude de Deus. O número 12. O 12 na Bíblia significa... Olha alguns exemplos que tinha na Bíblia sobre o 12. Era 12 pães na mesa da proposição. Eram 12 tribos. Eram 12 espias. Eram 12 pedras no peitoral do sacerdote. Foram 12 pedras que Josué pegou no rio. 12 fontes de água, uma para cada tribo. Eram 12 pedras que Elias tinha quando ele pegou para fazer o altar. Jesus começa o ministério com 12 anos. Eram 12 apóstolos. A Bíblia fala de 12 legiões de anjos. A Bíblia fala sobre as 12 portas de Jerusalém. A Bíblia fala sobre as 12 pedras preciosas. E o milagre, a Bíblia vai nos dizer que eram 5 pães e 2 peixes. 5 com 2 dá 7. O 7 na Bíblia, há um entendimento profético para milagres também na Bíblia. Por exemplo, 7, biblicamente falando, podemos dizer que é o número de Deus. São 7 dias da semana. 5 mais 5 pães e 2 peixes, 7. Foram 7 vacas magras que foram vistas no sonho de Faraó, lá no livro do Gênesis, capítulo 41 e versículo 3. 7 anos de fome ocorreram no Egito no tempo de José. 7 eram as filhas de Jetro, que era o sogro de Moisés. O 7º ano era o ano de descanso, a terra de Israel. Está na Bíblia, Levítico 25:4. 7 eram os filhos de Jó, mais 3 filhas. A Bíblia fala sobre 7 dias foram rodeados a cidade de Jericó antes das muralhas ir ao chão. A Bíblia fala que 7 eram os filhos que Jessé apresentou a Samuel. E aí aí tem muita coisa. Eram 7 demônios que Jesus expulsou de Maria Madalena. 7 foram os primeiros diáconos que foram enviados à igreja apostólica. Tem Atos capítulo 6, versículo 3. Mas a Bíblia vai falar que os 12 cestos estavam cheios de pães. Não foi peixe, foi pães. Por que a Bíblia fala de pães? Porque o pão na Bíblia é a simbologia também da glória de Deus. Toda vez que a gente olhar na Bíblia, que nós entendermos a palavra trigo, vinho, azeite, leite e mel, está dando uma conotação e um entendimento sobre uma simbologia sobre a glória e um atributo de Deus. Jesus, em João capítulo 6, versículo 35, ele disse: eu sou o pão da vida. Na oração do Pai Nosso, uma das coisas que Jesus vai nos ensinar é sobre o pão nosso. Nos dá hoje o pão nosso de cada dia. O salmista no Salmo 37, no versículo 25, ele vai dizer: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Êxodo 16, 31, a Bíblia vai falar sobre o pão ou maná que caiu do céu no deserto para o povo que saiu do Egito. A Bíblia vai nos falar sobre várias coisas sobre pão, a importância disso. A gente precisa entender isso para você ver o peso e a gravidade da multiplicação dos 12 cestos. Porque quando o pão multiplica dos 12 cestos, não foi mais um milagrezinho, não foi mais uma coisa, não. Há um fator profético ali. Há algo de milagre para aquela época e para a nossa época. O entendimento bíblico foi da seguinte forma: Jesus está terminando de pregar para o povo. Não tem internet, não tem luz, não tem cantina. A irmã do pastel não foi naquele dia, a irmã da coxinha não foi naquele dia. Não tinha comida para ninguém depois daquele evento. O evangelista João, ele vai dar detalhes. João, essa mesma passagem, João vai dizer que Jesus já sabia o que haveria de acontecer
acontecer. João, ele está usando uma linguagem futurística. Ele está dizendo, Jesus está no presente, mas ele já sabia o que haveria de acontecer. Ele está dizendo para nós, enquanto você está ouvindo a palavra que te edifica aqui, Jesus está cuidando do seu futuro que você não vê, mas Ele já está protegendo de uma certa forma. O mesmo texto vai nos ensinar entre as linhas, entre ponto e vírgula, porque quando termina, Jesus vai falar para os discípulos, dá de comer ao povo, mas vai dar o quê? Não tem nada. Jesus vai dizer, procura alguma coisa, dá de comer ao povo, mas não tem. Jesus, procura, mas Jesus está tarde, dá um jeito. Mas Jesus, a irmã não trouxe nada, aquela irmã que vende geralmente coisa, não perguntei, dá um jeito. Os discípulos saem no meio da multidão. Quem vai encontrar aquele menino é André. André, ele tinha esse papel especial. Se você olhar a trajetória de André, ele vai sempre apresentar pessoas a Jesus. Ele vai sempre levar alguém até Jesus. Imagina a cena, os discípulos saindo no meio da multidão. Termina o culto, Jesus está dizendo, não vai embora ninguém. As pessoas estão espantadas, perguntando, mas como assim, Jesus? Eu imagino Jesus dizendo, hoje eu quero dar um alimento físico também. Fique no lugar, fique aí, não vai embora. Começa o cochicho, como diz lá em Goiânia, começa o cochicho. Começa um perguntando para o outro, o que Jesus vai fazer? E agora, o que ele vai aprontar? O que vai acontecer? Enquanto o povo está preocupado, Jesus já sabe o que vai acontecer. O discípulo está indo no meio da multidão, e eu imagino a cena. Eu imagino um discípulo chegando a alguém e está dizendo, tem alguma coisa de comer? Não tem. Tem alguma coisa de comer aí? Não tem. Tem alguma coisa de comer? Não tem. A senhora tem alguma coisa aí? Não tem. E esse menino que a senhora? Esse que é meu filho. O que é esse negócio que ele tem aí? É um lanchinho que ele trouxe de casa. O que tem aí dentro? Só 5 pães e 2 peixes. Me dá esse negócio pro tio aqui. Ele pega aquele negócio e ele vai levar até Jesus. A mãe está pensando, o que ele vai fazer com o lanche do meu filho? Aonde que ele vai com esse negócio? Ele vai levar para quem? Para Jesus. O povo está esperando, Jesus está tranquilo, os discípulos não estão sabendo o que está acontecendo. Quando chega até Jesus, a ordem de Jesus é, dai de comer ao povo. Os discípulos não entenderam o que era o fator milagre. Eles olharam o fator problema. Eles olharam o fator porta fechada. Enquanto Jesus está dizendo, dai de comer ao povo, eles não tinham entendido. Eles estão dizendo, Jesus, nós achamos ali com um menino 5 pães e 2 peixes, mas não dá não, o que é isso aqui para esse tanto de gente comer? Jesus já sabia o que haveria de acontecer, os discípulos não, mas isso aqui me dá uma aula. Eu disse que isso aqui poderia ser matéria de faculdade, porque dá uma aula. Qual é a aula? A nossa visão diante de Jesus revela o que nós estamos vivendo na realidade, porque a visão dos discípulos foi problema, a visão de Jesus, solução. A visão dos discípulos não vai dar, a visão de Jesus já deu. A visão dos discípulos é pouco pão, na visão de Jesus vai sobrar 12 cestos. Na visão dos discípulos não vai dar para todo mundo, na visão de Jesus todos vão comer, vão se alimentar, ainda vai sobrar 12 cestos cheios de pães. Jesus estava dizendo para nós, tem momento, eu vou dizer, Jesus, tem momento na nossa vida que nós precisamos mudar a visão no cenário que nós estamos. Jesus é especialista em fazer milagres com poucos pães e poucos peixes. Não é porque o pão é pouco, porque o peixe é pouco, mas é pela motivação do coração. Quem sabe Deus me trouxe de Goiânia para dizer isso para alguém nessa noite. A palavra é tempo de você mudar o olhar da reclamação. Quem sabe o teu olhar está focado no problema. Só levanta ouvindo o problema, anda na rua ouvindo o problema, senta na mesa para falar de problema, envolve com gente, só fala de problema. Jesus está dizendo, para de olhar para a multidão e começa a olhar para o milagre, porque o pouco pão e o pouco peixe, eu ainda faço milagre na sua vida, para o meu nome ser glorificado. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar um pulinho no texto, para a gente tentar entender uma outra coisa.
Mateus capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus no deserto, sozinho. E essa tentação do diabo com Jesus, qual é o elemento que está envolvido? Pão. O diabo vai dizer para Jesus: se tu és mestre, tu tem poder, tu tem autoridade, transforma essa pedra em pão. Olha só, Jesus está vindo de um jejum, está com fome. Jesus está vindo está vindo de dias sem se alimentar. O diabo vai vir e vai dizer para ele: transforma essas pedras em pães. Jesus transforma? Não. E por que quando os discípulos pedem, Jesus transforma? Vamos com calma. Grava isso. O diabo sabia que Jesus tinha poder? Sim. Se ele não soubesse, ele não tinha falado para Jesus: transforma pedra em pão. Quando ele fala para Jesus: transforma pedra em pão, é porque ele está dizendo: eu sei que você tem poder. Então, se você tem poder, transforma. Jesus não transformou. Os discípulos estão andando com Jesus e têm dúvida. O diabo tem certeza, os discípulos têm dúvida. Calma, vamos entender isso. Mas por que Jesus não transformou para o diabo, mas transformou para os discípulos? Porque quem aceita ser alimentado pelo diabo em secreto, ele nunca terá pão para alimentar a multidão em público. Tem muitas pessoas que não conseguem mais viver um tempo de milagre, é porque eles já estão sendo alimentados pelo diabo no secreto. E o diabo é especialista em levar a gente para o secreto para oferecer o que ele não tem, para dar uma vida mentirosa. É por isso que você, na vida, tem gente que canta, você não sente nada. Gente que prega, você não sente nada. Gente que você envolve com ela, é um cenário até ruim. É gente que já vendeu o seu secreto para o diabo. Vou dizer, Jesus, grava isso. 3 coisas que o diabo tentou com Jesus. O diabo tentou Jesus com 3 desejos: comida, poder e fama. Por que o diabo tentou Jesus com esses 3 desejos? Primeiro, porque ele queria que Jesus tivesse pão sem trabalho, reino sem esforço e sucesso sem realização. Pega. Quando você vê alguém que está usufruindo de pão sem trabalho, poder sem suor e fama sem conquista, você já sabe quem é que está por trás dele. Pegou aí? A gente precisa entender as entrelinhas. O diabo sabia da autoridade, os discípulos tiveram dúvida. Pastor, como que o senhor sabe que os discípulos tiveram dúvida? Está com a Bíblia aberta? Vamos de Bíblia, eu gosto de Bíblia. Conta a Bíblia nos argumentos. A Bíblia vai dizer para nós, Marcos 6,52. Marcos 6,52 é o password, é a chave que abre a porta para o entendimento do milagre da multiplicação de pão e peixe. Marcos 6,52, que comprova que os discípulos tinham dúvida. Pastor, como é que o senhor fala que os discípulos tinham dúvida? Está na Bíblia, olha o que está escrito: pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Dúvida. Antes o seu coração estava endurecido. Vou tentar te explicar. Por que esse versículo está explicando o quê? Porque quando termina o milagre da multiplicação de pão e peixe, Jesus sabe que eles têm dúvida. Sabe que o coração dos discípulos, sabe que eles estão andando com Jesus, mas o coração tem dúvida. Aí Jesus faz o quê? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele conhece passado, presente e futuro. Ele está sabendo que os discípulos têm dúvida. O que ele faz? Quando termina a multiplicação, sobra 12 cestos cheios de pães. Aí Jesus fala assim: beleza? Sobrou alguma coisa? Jesus, sobrou 12 cestos cheios de pães. Pode ir embora, a gente pode ir embora. Jesus, não vai ninguém embora, libera o povo. Mas Jesus, e nós? Aos discípulos, Jesus, e nós? Jesus está dizendo: libera o povo. E nós, Jesus? Vocês entram no barco. Jesus não pede, ele dá uma ordem. Entrem no barco, e aí? E vai remando até a margem de lá. Eu vou dizer isso aqui para nós. Quem não consegue entender o pouco do pão, o pouco do peixe na convivência com Jesus,
ele acaba sofrendo tempestades que Jesus permite para quebrantar um coração duro, como está em Marcos 6,52. O fato de você vir para a igreja não te faz o crente. O fato de você ficar numa garagem não te faz um carro. O fato de eu andar com Jesus não quer dizer que eu sou convertido, porque a minha motivação não está na roupa que eu uso, não está na Bíblia que eu carrego, mas está na entrega e na essência que eu tenho aqui dentro. Jesus está sabendo isso e está vendo isso. Como ele está vendo que os discípulos têm dúvida, ele não vai dar vitória, ele vai permitir algumas coisas. Por que ele vai permitir? É aqui que entra um negócio que muitos crentes não entendem. Mas Jesus já permitiu um vento, uma tempestade, depois da multiplicação de pão e peixe. Sim, diferente do diabo, porque o diabo, quando ele quer honrar alguém que não honra nada, o bicho safado, ele leva para um alto monte, para um pináculo, e oferece o que ele não tem. Aí quando a pessoa não entende daquilo, cai no conto de fadas do capeta, e acaba caindo do pináculo, se perde. Mas por que Jesus não leva para o pináculo? Ele leva para onde? Para um vento, para um deserto, para uma clínica, para uma UTI. Ele permite. Pastor, mas por quê? Vamos de Bíblia, vamos tentar entender isso aqui. Se você me disse a altura entre o pináculo e o altar do sacrifício era 45 metros de altura. Meu irmão, se alguém pula de lá, é morte na certa. 45 metros de altura, não ia sobreviver mesmo. Mas o Espírito de Deus nunca vai levar ninguém para o pináculo, porque pináculo é lugar de suicídio ministerial. Pelo contrário, o Espírito de Deus, ele sempre vai levar os homens e as pessoas na Bíblia primeiro para o deserto. Vamos com calma. Jesus foi tentado aonde? No deserto. Ezequiel foi para onde? Para o vale. Daniel, Davi e Elias foi para onde? Para a caverna. Jonas foi para onde? Ventre do peixe. José para a prisão. Jeremias para a casa do oleiro. Por quê? Por que eles foram para lá? Porque o diabo sabe que deserto é lugar de vitória, que vale é lugar de experiências com Deus, que caverna é lugar de descobrir talentos, que ventre do peixe é lugar de arrependimento, que cova dos leões é lugar de proteção de Deus, que fornalha é lugar de livramento do quarto homem da fornalha, que prisão é lugar de autoridade, e que casa do oleiro é lugar de transformação. Quem sabe Deus está dizendo ao teu coração: eu vou multiplicar o pão, eu vou multiplicar o peixe, eu vou fazer o teu celeiro gerar algo, mas antes disso eu preciso mudar você, o teu pensamento, a tua visão, o teu coração, a tua conduta, a tua atitude, porque se eu mudo você, o milagre é eu vou dizer algo que veio aqui. Deixa eu formalizar, como Deus mandou quentinho para nós aqui, grava isso. Viva milagres. Viva milagres. E não viva só de milagres. Grava isso. Viva milagre. Melhor, singular. Viva milagre. Mas não fica vivendo só de milagres. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa não se conhece e não tem propósito, ela precisa ficar pedindo provisão para Deus toda semana. Quando ela entende quem ela é em Deus e com ela, no propósito que ela está, um milagre resolve o problema da vida dela para o resto da vida. É por isso que você vai ver que tem pessoas que geralmente, ela toda semana, ela está falando: Deus, eu preciso de uma provisão, Deus, eu preciso de uma provisão. Tem 10 anos que ela está pedindo provisão, tem 50 anos que ela está pedindo provisão, não resolve. Parece que Deus tem que ficar pingando conta-gota no copo dela, não resolve. Mas quando ela começa a entender quem é ela diante de Deus, o propósito que ela está inserido, as coisas em volta dela mudam. Porque Jesus não queria só multiplicar pão, Jesus queria mudar os discípulos. A grande verdade é que Jesus pega o pão, ele pega o pão. E eu já vi gente falando, eu já vi pessoas dizendo que Jesus, ele vai levantar o pão aos céus. Não, Jesus não levanta pão aos céus, ele levanta os olhos aos céus. Ele levanta os olhos aos céus.
Eu já vi pessoas dizendo que Jesus dividiu. Não, não tem isso na Bíblia. Vamos com calma para a gente tentar entender essa aula que Jesus está dando para nós. Ele está dizendo, olha, não é o levantar o pão, é levantar os olhos. Por que levantar olhos? Levantar olhos é gratidão no meio da crise. Quando eu levanto os meus olhos no meio da crise, eu estou dando graças. Jesus está levantando os olhos e está dando graças. Graças como, pastor? Dando graças por aquilo que ainda não tem. Porque dando graças pelo pouco que eu tenho, Deus me coloca no muito que eu ainda não tenho. Pegou? Quando você dá graças pelo pouco que você tem, Deus te coloca no muito que você ainda não tem. Quando você dá graças a Deus pelo aluguel que você paga, Deus já está preparando a casa própria que você não tem. Quando você dá graças a Deus pelo carro financiado que você paga, Deus já está preparando o quitado que você não tem. Dando graças pelo pouco que você tem, eu te coloco no muito que você ainda não tem. Quem está comigo, diga aleluia. Segunda coisa, ele ergue os olhos aos céus. O povo está olhando para ele, os discípulos olhando para ele. O povo deve estar pensando, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo? Ele pega o pão, ele está erguendo os olhos, e ele vai dar graças. Ele está dizendo, aprenda a exaltar no meio das crises. Tá bom, e agora? Só vai dividir? Ele, não vou dividir. Nós vamos repartir. Pastor, qual que é a diferença? Está na Bíblia. E repartiu. Não tem dividiu. Por quê? Porque quem divide é o diabo. O que divide, some. O que reparte, compartilha. Jesus está dando uma aula para nós, está dizendo, não é dividir, é repartir. Porque quando eu divido, vai você para lá e eu fico para cá. Quando eu estou repartindo, eu estou dizendo, come todo mundo junto, vem para cá, vamos comer todo mundo junto. Eu não estou separando, eu estou trazendo. Jesus está dizendo, deixa eu formalizar, como veio aqui na minha cabeça. O que Jesus vai dizer para o povo, para os discípulos? Manda o povo se assentar em grupo de 100 em 100. Isso aqui é forte. De 50 em 50. Por que Jesus falou isso? Ele está dizendo, antes de você viver um milagre, aprenda a se organizar primeiro o ambiente. Aconteceu um fato comigo, eu não sei se eu contei aqui a última vez que eu vim. Eu tenho o costume de perguntar assim, ó. A pessoa pede para mim orar. Pastor, você pode orar por mim? Sim. Você quer orar? Aí eu pergunto, você quer oração para quê? Eu sempre gosto de perguntar. E uma dessas feitas, alguém em Goiânia, uma senhora em Goiânia falou para mim, ora por mim, pastor, porque o diabo colocou o meu nome no SPC e no Serasa. Aí eu falei, mas como que o diabo colocou seu nome no SPC e no Serasa? Ela falou, pastor, eu comprei uma televisão de 48 polegadas e não consegui pagar. Eu falei, quanto que a senhora ganha? Ela falou, 720. Eu falei, quanto que a senhora paga? Ela falou, 499. Na hora eu fiz a conta. Eu falei, não é o diabo deve estar olhando para ela e estava dizendo, sai para lá, trem ruim. Não vem para cá não, que você vai pegar o que eu tenho. Eu falei, irmã, eu vou orar para a senhora. Aí ela fechou o olho, pôs a mão assim. Eu disse para ela, eu vou orar para Deus te dar juízo, para a senhora nunca mais fazer uma lambança dessa, porque a senhora entrou no deserto por conta própria e está colocando a culpa em Deus e no diabo. Ela, credo, pastor. Eu falei, credo não, é realidade. Por que, pastor, que eu falou isso para ela? Porque a gente tem que ser sincero para uma transformação de vida nas pessoas. Porque se a pessoa não é confrontada no problema que ela está vivendo, ela não muda. Lembra quando Eliseu, o episódio do profeta Eliseu, quando pegou um sal e foi na fonte de um rio? Por que Eliseu pegou um sal e foi na fonte de um rio que tinha águas impuras? E não colocou o sal no meio do rio, foi lá e jogou o sal no meio do rio? Porque jogar sal no meio do rio, você cura da correnteza para frente, mas não cura da correnteza para trás. Quando Eliseu vai na fonte, ele está dizendo, problema a gente resolve é na fonte.
Eliseu está dizendo, não adianta você resolver um problema pela metade, amanhã ele volta de novo. Ele está dando uma aula para nós, e Jesus está ensinando isso, na multiplicação de pão e peixe. Ele está dizendo, manda o povo se assentar em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Porque isso aqui vai mostrar se nós somos crentes ou não. Tem um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo aqui, um grupo ali, e o último grupo lá na ponta. Jesus começa a fazer um milagre aqui. Imagina os irmãos que estão no último grupo, lá no final, com fome, à noite, sem comida. Se não fosse crente, se fosse do grupinho da contenda, eles iam dizer o seguinte: Jesus começou lá na frente porque é amigo deles, é o grupinho de Jesus. Se não fosse crente, eles iam dizer: Jesus começou por lá, ó Jesus, diminui o pedaço do pão, ainda tem muita gente aqui. Mas ninguém fez isso. Jesus está dando uma aula para nós, está dizendo: ei, quando você estiver num ambiente de milagres, só adore e espere, porque tem pessoas que vão receber o milagre primeiro que você. Mas o fato de receber primeiro que você, não quer dizer que você não vai receber. O seu cesto também vai multiplicar. É questão de dias, de campanha. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra para alguém nessa noite. Deus está falando ao coração de alguém. Fica tranquilo, porque esse vento não é para morte, esse vento não é para desgraça, esse vento não é para desonra, esse vento não é, não. Deus está dizendo para alguém: eu estou permitindo para o meu nome ser exaltado na sua vida, e daqui a pouco você vai testemunhar que, oh glória, você pode adorar o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus, ele vai mandar o povo assentar em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Depois que todo mundo começa a se alimentar, todo mundo vai comendo, os discípulos não estão entendendo nada. Jesus vai perguntar para eles: e aí, gente, comeram? Sim. Todo mundo? Sim. Libera o povo. Os discípulos: gente, pode ir embora. E o povo indo embora. Aqui, Jesus é top demais. Palavra, comida, ô pão gostoso. Imagina, eu estou viajando no texto. O povo ia contar no outro dia, ia postar no Instagram, se fosse hoje, ia colocar no Facebook. Não, foi num culto ontem, teve comida 0800. Jesus é tremendo. O povo vai embora, os discípulos estão ali, e está dizendo: Jesus, a gente pode ir embora? Aí vem. Sobraram quantos? 12. De quê? Pães. Não foi peixe. Eram quantos pães? 5. Eram quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Por que sobrou mais pães do que peixes? Porque isso aqui é a lei da semeadura. Sempre vai sobrar no nosso cesto aquilo que nós plantarmos mais. Lei de semeadura é infalível. O problema de muitos brasileiros é que eles plantam arroz. Quem planta arroz colhe o quê, irmãos? Arroz. Quem planta feijão colhe o quê? Feijão. O problema é que tem gente plantando milho e querendo colher pamonha. Não tem jeito. Nós vamos colher aquilo que a gente plantar. Jesus está olhando para os discípulos e está perguntando: sobraram o quê? 12. Com o quê? Pães. Jesus já sabia. Agora eu quero liberar uma palavra profética para você. Agora é para nós, para o Brás do Bom Retiro. Quantos meses tem no ano? 12. Qualquer lugar do planeta que você vai tem o quê? Pão. Qualquer lugar que você vai da terra tem pão. Pão salgado, pão doce, pão. Eu descobri um pão que tem aqui que não tem em Goiânia. Hoje eu fui lanchar à tarde. O rapaz falou para mim: o senhor quer pão de batata? Eu falei: pão de quê? Ele falou: batata. Eu falei: moço, nunca comi pão de batata. Ele falou: isso aqui é pão de batata. Eu olhei para minha esposa e falei: vai? Ela falou: não sei como que é. Eu falei: gente, pão de batata? É, mas é cultural, mas é pão. Lá em Goiânia tem pão de batata? Não, mas tem outro pão. Qualquer lugar do planeta que vai tem pão, só muda alguma coisa. Pão de sal, pão de doce, pão de batata, pão de uma coisa, pão de outra. Mas tem pão. Pastor, o que você quer dizer com isso? Isso aqui é profético que Jesus estava ensinando para nós. 12 meses no ano, 12 cestos cheios de pães.
Jesus estava dizendo para eles e para nós: aprendam uma coisa, que quando você coloca o seu pouco pão e o seu pouco peixe nas mãos de quem pode resolver, Ele não cuida apenas de um dia, mas Ele cuida de um ano para você. Pastor, o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: eu tenho 12 cestos para vocês. Como assim? Fica tranquilo, que pode faltar picanha, mas vai ter pão. O que é pão? Pão é alimento, pão é sustento, pão é provisão, pão é resposta de Deus. Jesus estava dizendo: eu tenho um cesto para janeiro, um cesto para fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 12 cestos cheios de pães. Oh glória, pode faltar a roupa de marca, mas não vai faltar a roupa para vestir. Pode faltar o carro do ano, mas não vai ter condução, não vai faltar condução para andar. Pode não ter o que for. Eu vou dizer um negócio que veio aqui. Vou dizer. Nem sempre Jesus vai te dar o que você pede, mas Ele vai te dar o que você precisa. Nem sempre o que você pede é o que você precisa naquele momento. Aí o que Jesus está dizendo para nós hoje? Aprenda a dar graças. Vou falar, Jesus. Aprenda a dar graças pelas orações não respondidas. Olá, manduia, samíria. Estou sentindo do Espírito Santo está gritando na minha alma aqui. Eu vou liberar essa palavra. Pastor, por que dar graças pelas orações não respondidas? Tem gente aqui que, se Deus tivesse feito tudo que você pediu, no dia que você pediu, do jeito que você pediu, hoje você não estaria aqui. Aí como Deus não fez o que você pediu, não fez o que você quis, mas Deus não te deu o que você queria, mas Deus te deu o que você precisava, que era diferente. Aí Deus foi te amadurecendo de glória em glória, de luta em luta, de vitória em vitória. Estou doente, mas estou adorando. Está difícil, mas estou glorificando. A porta está fechada, mas eu não paro de ir para a igreja. O negócio está estreitando, mas eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. E não, oh glória, você pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. 12 cestas, Jesus resolve. Mas tem outro problema. Qual é o problema? Vou compactar aqui para nós entender. Jesus fala para os discípulos: entrem no barco. Não pediu por favor, isso aqui está no imperativo, uma ordem: entrem no barco e reme até a margem de lá. O discípulo deve estar sem entender. Gente, primeiro foi comida, nós arrumou. Agora, entrar no barco essas horas, à noite. Tá bom, vamos embora. Entra um, entra o outro, vai remando. Quando chega no meio do mar, a Bíblia fala que veio um vento contrário. Jesus ficou aonde? Em terra. E os discípulos no meio do lago. O vento é contrário, é isso, ó. Eles remam para frente e o vento empurra para trás. Eles remam e o vento. A Bíblia vai dizer que eles estavam fadigados. Por que fadigados? Porque a fadiga é um nível acima do cansaço. Você olha no rosto de alguém cansado, é uma coisa. Ele está assim. Olha no rosto de alguém fadigado. Ele está no limite. Eles estão no meio do mar. Eles olham para a terra e não vê Jesus. A Bíblia vai dizer: e vendo fadigados a remar. Quem viu? Jesus. Qual a distância que Jesus estava deles? Mais ou menos 7 quilômetros. Eles olham para a terra e não vê ninguém. Jesus da terra olha para o mar e está vendo eles. Jesus está dizendo, e o texto vai dizer: e vendo fadigados. Quem viu? Jesus, pega isso, já estou terminando, pega isso. Tem tempestade na sua vida que você não vai ver Jesus no meio dela na hora que você quer. Você precisa continuar remando, remando. Mas enquanto você rema crendo na palavra que te colocou ali, Ele está te vendo de algum lugar. O
texto está dizendo, e vendo fadigados a remar. Foi ele que viu. Eu vou dizer isso para alguém. Jesus está contemplando as dores, ele contempla a luta, ele contempla tudo. Eu vou dizer isso, papai. Papai está falando para alguém: continue remando. Não é para voltar, não é para retroceder, não é para chutar o balde, não é. Continue adorando, remando para frente, avançando. Daqui a pouco ele vem andando sobre as águas e o milagre acontece em nome de Jesus. Porque a perspectiva do diabo no meio da crise é fazer que a gente volte, é fazer que você pare, é fazer que você chuta o balde. Aí Jesus, irmão, Jesus é lindo. Eu acredito que, eu vou falar uma coisa minha. Eu penso que quem inventou o surf foi Jesus. O homem só modernizou e colocou uma prancha, que não sabe andar por cima das águas. Mas a Bíblia vai dizer que primeiro, o homem que eu conheço que andou sobre as águas foi Jesus, sem prancha. Aí Jesus está vindo sobre as águas, a tempestade, os discípulos, eles olham para frente e vai ver um fantasma. E a pergunta que eu faço: desde quando você acredita em fantasma? Desde quando o crente acredita em fantasma? Pastor, por que eles viram um fantasma? Porque tem tempestade na vida da pessoa, que se ele não tiver as emoções no lugar, estabilidade aonde ele está, ele acredita em qualquer coisa que aparece na frente dele. É gente passando problema no casamento e pedindo ajuda para quem está divorciado. É gente que está passando problema na área financeira e pedindo auxílio para quem está quebrado. É gente, não bate, não cola. Jesus está dizendo: no meio da tempestade, acalma o teu coração. Não abra o seu coração para gente errada. Não senta em mesa errada. Não envolve com gente errada. O segredo é continuar remando, porque enquanto você está remando, o vento não te afunda. Daqui a pouco Jesus vem, o milagre acontece e o nome dele é exaltado na sua vida. Jesus vem andando sobre as águas. Aí o versículo 52 vai dizer o quê? Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Repare que tudo começou no achismo, na incredulidade dos discípulos. Eu termino e deixo essa palavra para você. Quem sabe essa noite é um tempo de você entender isso, de sair daqui crendo e dizendo: Senhor, me ajude a ter mais fé no meio das dificuldades. Me ajude a acreditar mais no Senhor no meio das lutas, porque nós somos tendenciosos a achar que Deus nos abandonou. Nós somos tendenciosos a pensar que Deus esqueceu da gente. É no meio da crise, é no meio da tempestade, que Ele sempre vem com auxílio e resposta para a sua vida e para a minha vida. Quem sabe essa noite eu vim pregar para 2 pessoas ou para 3 pessoas, mas a palavra para você e eu não volto para Goiânia com essa palavra. A palavra para você continue remando no meio da tempestade. Eu vim dizer isso para alguém. O diabo já tentou te entristecer, o diabo já tentou mexer na tua paz, o diabo tentou com você, não conseguiu, tentou com gente perto de você para atingir você. Aí você não está entendendo que o diabo está usando gente de perto para atingir você. Não se perca no meio das crises, continue remando. Pastor, mas está acontecendo um alvoroço lá em casa. Deus vai multiplicar, Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar, vai ter pão na mesa, vai ter sustento na família, vai ter resposta na tua casa. Será que você pode ficar de pé comigo adorando, celebrando o nome de Jesus? Oh Espírito Santo. Pastor Washington, Pastor Márcio, posso orar? Já devolvo. Eu quero orar com você. Coloca a sua mão no teu coração. Oh glória, tá ligado? Tá. Coloca a tua mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Pai, eu preguei a tua palavra
É a tua palavra que salva, que cura, que liberta e que transforma. Eu sei que eu não vim aqui para cumprir agenda, Senhor, mas eu vim para ser um profeta para alguém nessa noite. Essa mãe, esse pai, esse filho, esse homem, essa mulher, que entrou aqui com o coração aflito, com a alma abatida, porque já não sabe mais o que fazer naquela casa, naquela família. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor venha multiplicar esse pão. Pão é alimento, pão é provisão, pão é sustento, pão é resposta. Senhor, marca essa quarta-feira na vida de pessoas, que daquelas portas para fora algo aconteça e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu comigo, levanta sua mão. Vamos aplicar fé, levanta sua mão. Diga comigo assim, ó, eu creio. Diga assim, ó, eu creio. Essa noite, diga assim, ó, essa noite, eu saio daqui com meu milagre nas minhas mãos. Diga assim, ó, eu creio. Vai dar certo. Diga assim, ó, já deu certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra e toma posse dela, aplaude adorando e adora aplaudindo. Aplaude adorando o nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.